graça e a paz, meu povo de Deus. Venho aqui mais uma vez transmitir uma mensagem para você através de uma palavra que Deus me deu. E uma mensagem para nós muito forte, uma mensagem para nós, um alerta, uma mensagem de entendimento, uma mensagem de discernimento que Deus me deu através dessa palavra que foi plantada em meu coração. Eu consegui, por misericórdia, elaborar essa mensagem. Mas eu queria expor um pouco dos versículos e capítulos para você, para que você possa entender a palavra que Deus me deu e para que você possa entender esta mensagem. Eu queria falar da igreja de Corinto, do povo de Corinto, onde o apóstolo Paulo escreve aí na sua primeira carta. Eu quero falar da primeira carta, 1 Coríntios. E para que você possa entender, para que fique bem claro, Coríntios era uma cidade, um local onde o povo ali tinha muita dificuldade em aceitar a ressurreição de Cristo. Havia muitas divisões dentro da própria igreja e havia também muita imoralidade sexual. Então, Paulo queria tratar dessas coisas. A Bíblia diz, está escrito aí em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 9, Paulo diz assim, já em carta havia-vos escrevido que não vos associeis com pessoas impuras. Ou seja, alguns teólogos, eles falam que haveria uma outra carta que Paulo já haveria escrevido, que essa carta se perdeu. Eles tiram essa conclusão do capítulo 5, do verso 9, que Paulo diz que já em carta vos escrevi. Aí eles afirmam que essa carta se perdeu, por isso Paulo retorna a escrever. Mas havia ali muitas coisas, muita moralidade sexual, a rejeição da palavra de Deus, a rejeição à ressurreição de Cristo e a divisão nas igrejas de Corinto. A palavra grega, isso é muito forte. A palavra grega, depois você pesquisa aí na sua casa, é uma palavra grega, korintiasiomai. Eu vou repetir para que você possa gravar aí, depois você pesquisar aí na sua casa o nome dessa palavra. É a palavra que se dava antes da cidade de Corinto, que é korintianizomai. Esta palavra, ela literalmente, ela significa, no nosso português, agir como um Coríntios. A imoralidade era tanta que esta palavra passou-se a ter o sentido de fornicação. Depois você pesquisa a palavra aí na sua casa, korintianizomai. Você pesquisa aí que você vai ver, confirmar o que eu estou falando aqui. Mas não é logo aqui no início que eu quero falar um pouquinho mais à frente. Só estou te dando aqui um esclarecimento para que você possa entender sobre a mensagem que eu quero transmitir a você através da palavra que Deus me deu. No capítulo 2 de 1 Coríntios, ou melhor dizendo, no último versículo do capítulo 1, tá? No versículo 31 do capítulo 1 de 1 Coríntios, diz assim, olha o que está escrito aí, para que a justiça e a satisfação e a redenção, isso é no capítulo 30. O 31 diz assim, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Capítulo 2, verso 1, diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo está dizendo, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com ostentação de linguagem ou com instinto de sabedoria. Ele está falando que foi por Deus que ele foi. Capítulo 2, verso 1. Lá no versículo 12,
do capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos a quem por Deus nos foi dado gratuitamente. O verso 14 é a chave para eu transmitir esta mensagem a você, do capítulo 2, versículo 14. Preste bem atenção no que está escrito. Diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele está falando que o homem natural não tem condições, Paulo diz que o homem natural ele não tem condições de aceitar ou de ouvir as coisas espirituais. Para ele é loucura, porque elas se discernem espiritualmente, não carnalmente. Queria que você entendesse o foco. E aí nós vamos para o ponto que eu quero expor para você. Eu fiz aqui um contexto para que você possa entender o que Paulo estava explicando em todo o trajeto da carta que ele escreve a Coríntios, para tratar a imoralidade sexual, para tratar as divisões, a rejeição. É isso que Paulo trata na primeira carta, 1 Coríntios. Aí no capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim, eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Esta é a mensagem. Por muitas vezes nós tentamos falar, conversar com as pessoas com o entendimento que nós já adquirimos, pela misericórdia de Deus, com aquilo que Deus já ministrou no nosso coração, com aquilo que Deus nos fez entender, e nós tentamos passar para as pessoas, e muitas das vezes nós não temos esse cuidado, na maioria das vezes nós não temos o cuidado de discerni-las ou saber como aplicar, de que forma aplicar. Paulo está dizendo que não há como uma pessoa que ainda não é espiritual entender as coisas do Espírito. Não há como um ser que ainda é carnal ele entender as coisas do Espírito. No capítulo 3 aqui, nos versículos seguintes, você vai ver Paulo dizendo, ainda há entre vocês contendas, ciúmes, brigas. Ele estava falando da igreja. Paulo aqui não estava falando de pessoas ímpias, de pessoas que não conheciam a Paulo. Paulo estava falando aqui para a igreja de Corinto. Ainda há entre vocês divisões, há entre vocês ciúmes, vocês são carnais, vocês agem como carnais. Por isso eu não tive como dar para vocês alimento sólido. Eu tive que tratar vocês como criança. Eu tive que dar a vocês leite. Paulo está dizendo, parafraseando esse texto, ele está dizendo, eu não pude tratar vocês como eu queria tratar. Eu queria que vocês entendessem a espiritualidade. Eu queria que vocês entendessem o homem espiritual. Mas eu não pude fazer isso, porque vocês ainda sois carnais. Abrindo parênteses para nós temos que tomar muito cuidado com a forma que nós aplicamos a palavra às pessoas, que nós transmitimos a palavra de Deus. Nós temos, todos nós que estamos aí no caminho, buscando, tentando, lutando a fazer o que Cristo nos designou a fazer, que não é fácil. Todo dia é uma luta, todo dia nós temos que vencer vários obstáculos, mas não desistir, porque Jesus está conosco, Cristo está conosco. Somos perseguidos, atribulados, somos tentados a parar, desistir toda hora, em todo momento, mas nós não vamos desistir, como Paulo também diz, né? Pois quando sou fraco, eu sou mais forte. É na nossa fraqueza que Deus nos retribui toda a força, que Deus nos dá força.
na nossa fraqueza que Deus, né, nos levanta, que Deus toma frente das nossas dificuldades, né, pois Deus age nas coisas desprezíveis. Por isso, eu queria transmitir esta mensagem a você, o cuidado de nós termos de transmitir, né, a palavra às pessoas. Infelizmente, ainda há no nosso meio pessoas que nós temos que esperar e aplicá-las a palavra de outra forma. Eu tenho aprendido muito, né, nessa forma de tratar, até mesmo dentro da minha casa. Nós temos que fazer com que as pessoas, os nossos, nos sigam. Nós temos que, pouco a pouco, passo a passo, ensinando para que eles possam entender e chegar à plenitude, né, ao conhecimento da palavra. E se glorie no Senhor, como Paulo diz. Se gloriar naquilo que Deus lhe dá, naquilo que Deus lhe dá em conhecimento a Ele. A Bíblia diz, lá também em Jeremias, né, capítulo 9, versículo 23, né, aquele que quiser se glorie em conhecer o Senhor. É a única glória que o homem espiritual ele tem que ter, é em conhecer a Deus, em buscar a Deus dia após dia, mais e mais. Eu espero que você reflita nesta mensagem, reflita nesse texto, leia esses capítulos de 1 Coríntios, aí, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, para que você possa entender, discernir todo o ensinamento que Paulo estava ensinando aqui, a igreja de Coríntios, o que Paulo estava tratando e o que Paulo estava dizendo. E para nós fica o cuidado, né, de aplicar a palavra aos que ainda são carnais, mesmo assim nós temos que aplicar, e aos que são espirituais. Então aí que você, peço que Deus nos abençoe, né, em nome de Jesus.